A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 381 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. As guerras destruindo os pensadores, essas infinidades de doenças destruindo os pensadores e os males da natureza destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas. E por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. É um simbolismo puro e por isso todos vivem de aparências, aparentando que são o que não são por estarem aí nessa deformação racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. E essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência, que tem sido demais nos últimos tempos. A violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram essa infinidade de mortes. A causa é a fase do pensamento ter terminado, e por isso está aí essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças destruindo a humanidade, e essa infinidade de males causados pela natureza. A causa é que a fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Todos que já passaram a se conhecer estão procedendo assim. E outros que ainda vivem pensando, imaginando, pensando que o pensamento tudo é, e apaixonados pela matéria. Esses estão na iminência de se transformar em bicho irracional, porque todos estão nessa classe de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E todos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, abusando da vontade porque a vontade é livre. E por isso a natureza mudou de fase. Mudou o seu comportamento e a pessoa se transforma para a classe inferior, que é a classe do animal irracional. Quando a energia elétrica e magnética governava a natureza, a pessoa morria como bicho racional e tornava a nascer como bicho racional, e assim sucessivamente morria e nascia. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional, corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. E tudo isso causou essa crise moral, física e financeira, e essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação dos pensadores, moral, física e financeira. Porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento de todos.
Hoje todos já passaram a se conhecer, querem voltar ao seu estado natural e por isso estão fazendo por onde, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada como máquina do raciocínio. Porque ninguém quer mais ficar aqui como pensador, sofredor e mortal, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar a pessoa para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos querem desmaterializar o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque já viram que a matéria é um estado simbólico de vida provisória e passageira, por todos viverem desconhecidos de si mesmo. Ninguém quer mais ficar aqui. Todos que passaram a se conhecer, morrendo e nascendo e morrendo, e nascendo e morrendo, se transformando em animal irracional. Assim acontece com todos os apaixonados pela matéria, que julga que a matéria tudo é e vendo que a matéria nada é, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão lendo a cultura racional noite e dia e noite, porque querem voltar ao seu estado natural, para ver que a vida agora tem solução definida e definitiva. Agora é que chegou a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional, e que lá está esperando todos de braços abertos. Todos os estudantes de cultura racional estão fazendo tudo para desmaterializar o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. O verdadeiro Deus ajudando a todos a desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, que é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, estará pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna. Hoje está aí a solução perfeita do verdadeiro estado natural de todos, vindo a transformação dessa deformação para o seu estado natural. A verdadeira solução da vida eterna, a transformação dessa deformação para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Como assim com o tempo, com o milenar dos anos, vem a transformação dessa deformação racional para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Chegou o fim dessa deformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo está atravessando essas horas difíceis por os pensadores não saberem que a energia racional está comandando a natureza. E por isso o mundo está passando por essas horas difíceis, por os pensadores não saberem que a natureza mudou de fase e que a energia racional é que está comandando a natureza. Os pensadores, muitos, pensam que a energia elétrica e magnética que comandava a natureza não tinha fim, como tudo no mundo tem princípio e tem fim. Já passaram pelas fases de monstros e teve princípio e teve fim. Já passaram pela fase de selvagens e teve princípio e teve fim. E já passaram pela fase da civilização, que teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo na natureza é assim. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do terceiro milênio, a energia da desmaterialização da máquina do raciocínio.
e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural. Desde que começaram a nascer do chão, e por serem filhos do chão, é que se alimentam com todos os alimentos do chão e da água, que são os peixes. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, tudo que tem princípio tem fim, por a natureza. É assim. Mas agora todos que já passaram a se conhecer e passaram a conhecer o seu verdadeiro natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, por seu corpo ser de energia de vida eterna no mundo racional. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que aí está essa infinidade de males da natureza, essas infinidades de doenças no mundo inteiro destruindo os pensadores, e essas infinidades de desastres destruindo os pensadores. Está aí a solução da vida que parecia que não tinha solução. Para os pensadores, porque o pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidação para preparar a humanidade para voltar ao seu estado natural. Hoje os que passaram a se conhecer diz: é verdade. Esse é o maior tesouro da humanidade, porque passou a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são. Sabem de onde vieram e sabem para onde vão e sabem para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam se transformar em animal irracional por a natureza ser de transformação, por a natureza ser poluída, e por isso todos têm pouca duração. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Por a fase do pensamento ter terminado, e desconhecidos da energia que está comandando a natureza do terceiro milênio, continuaram fanatizados e apaixonados pela matéria, por estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer, não perdem mais tempo com a matéria, nem são mais apaixonados pela matéria, por saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que termina em nada, sabendo que a matéria é simbolismo puro, é o puro simbolismo de vida provisória e passageira. Agora os que já passaram a se conhecer estão vendo e sabendo que a matéria não tem valor nenhum, por não ter valor termina em nada, estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada como máquina do raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Para ver que tudo que tem princípio tem fim, e essa é a verdadeira batalha da vida. Desmaterializar o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, por serem puros, limpos e perfeitos. E onde há perfeição são eternos. E é por isso que o mundo está passando essas dificuldades que está existindo no mundo inteiro. Todos vivendo com maior sacrifício. Não estamos mais no tempo dos réis, que havia fartura em todo lugar. Todos tinham um prato de comida para dar a um pobre qualquer. Hoje as dificuldades são tantas que ninguém tem nada para dar a ninguém. Para ver o ponto que chegou a humanidade, tudo isso é causa, porque a natureza mudou de fase. Mudou para a fase do terceiro milênio, que está comandando a natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Mas muitos pensadores fanatizados pelas filosofias e pela ciência filosófica e científica se tornaram materialistas, julgando que a matéria tudo é e vendo que a matéria nada é. No tempo dos réis havia grande fartura, e quem inventou o dinheiro foram os selvagens atrasadões, e todos admitiram o dinheiro, que está causando a destruição dos pensadores e plantando a selvageria no meio dos civilizados,
porque quem inventou o dinheiro foram os selvagens atrasadões. E todos sofrendo e padecendo e passando fome, por não terem dinheiro, como está se passando, fome do mundo inteiro. No mundo inteiro existe fome, existem os famintos. No mundo inteiro existem pobres. No mundo inteiro existem mendigos miseráveis que vivem atrás do pão de cada dia. Como a Biafra, morrem de fome e de sede. E assim foram multidões. E agora, no fim está essa grande miséria dos pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos. Hoje todos vivem com maior sacrifício e todos devendo à natureza, porque ela é quem alimenta todos com o vegetal e o reino animal. E tudo na vida é assim. Tem princípio e tem fim. A cultura racional já existe há 51 anos, e há 51 anos que vem fazendo livros para vender, e por isso já conta com mais de 10 milhões de estudantes no Brasil e em todas as nações do mundo. Também existem estudantes fazendo a propaganda da cultura racional. E que também já existe mais de 5 milhões de leitores em todos os países do mundo, que tem leitores fazendo a propaganda da cultura racional, uma cultura que vai dominar o mundo porque o raciocínio faz a união de toda a humanidade. E o pensamento mantém a discórdia de toda a humanidade. E a cultura racional trata da concórdia da humanidade, todos concordando com todos e com tudo. E na discórdia, todos discordando de todos, porque o pensamento divide, tudo que divide está errado, porque mantém a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos universalmente. É por isso que a cultura racional existe propaganda em todas as nações do mundo, em que aqui no Brasil já existe mais de 10 milhões de eleitores fazendo a propaganda da concórdia. E aí está a verdadeira felicidade da humanidade. A concórdia está o maior tesouro da humanidade. Hoje todos já passaram a se conhecer, vivem para a cultura racional, sabem que nela está o maior tesouro do mundo, porque trata de desmaterializar a máquina do raciocínio, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada, ter condições para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Aí está a libertação desse encanto pavoroso e horroroso. E ninguém sabia porque estavam encantados pela matéria. A matéria encantou todos de uma tal maneira que se tornaram materialistas, onde existe uma infinidade de males, que muitos se apaixonam pela matéria, em que o valor é nenhum por todos terminarem em nada. Mas a paixão existe, e um apaixonado pela matéria, o diabo é pai dele. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 382 do Histórico.